geral e pegamos o caso particular, né, do modelo que uma maneira de realizar quebra Esse é o modelo abeliano, né? Esse é o modelo abeliano que a gente vai discutir hoje. O nosso ponto de discussão hoje vai ser maior, vai ser a questão da fixação. Né? Queria ter uma pergunta do chão. Então vamos dar uma repassada aqui do que a gente fez na aula passada. Na aula passada, o que nós Se vocês pudessem, na aula passada, só em geral dentro do início, eu entendo no início você não tinha, você botou massa zero para todo mundo. Isso. E tinha um termo, por exemplo, nós estamos discutindo aqui, o termo de massa do elétron com o termo de elétron. A massa do setor fermiônico nós não colocamos ainda. Você tirou essa massa. Isso. Né? E você. Então, massa zero, todo mundo massa zero. Então, nós estamos agora vendo como é que o setor de Higgs gera massa. Mas eu quero dizer, no momento que você gerou massa daquele mundo, você está fazendo Higgs, e agora está na saga do Higgs, está fazendo Higgs não apenas para colocar massa, mas para também restabelecer a quebra da paridade. Porque existe a coisa essencial que a paridade foi quebrada. Isso, a paridade foi quebrada. E daí quando você resolveu escrever a massa do elétron de novo, você escreveu em termos de Wright e Left, e daí você perdeu simetria para fazer isso aí. Isso aí é essencial porque você descobriu que tem essa componente Wright e Left no elétron. O Higgs, ele vai aparecer na tua saga não apenas para dar massa, mas para restabelecer a qualidade. Ele gera uma massa do elétron e estabelece a paridade do setor do elétron. Mas a paridade está quebrada do setor do neutrino. A paridade continua quebrada. Não sei, mas essa discussão, a paridade que foi quebrada, isso. Eu só estou querendo colocar um ponto. O ponto que o Higgs não é apenas um doador de massa. Mas ele também é um regulador da questão da paridade que foi garantido por vários tapetes. Isso, tá certo. Então é uma função muito importante. Vou chamar a atenção disso depois, quando a gente voltar para o modelo. Porque por enquanto, para quem não fez na aula passada, por enquanto eu estou agora fazendo um desvio. Nós saímos do modelo SO2-1 e estamos estudando só como é que um escalar, o que acontece com um escalar quando ele quebra a simetria espontaneamente. Estamos dando um modelo explícito, né, daqueles resultados gerais que a gente derivou do mecanismo de Higgs, que é o aparecimento de uma massa no campo vetorial, do bóson vetorial, e o aparecimento de uma partícula física massiva que, de um modo não físico, né, que é esse escalar aqui, que é o que acontece com o Goldstone, com o bóson de Goldstone, quando a simetria passa a ser local. É isso que nós estamos discutindo aqui. E aí a gente vai voltar para o SO2-1, que é onde a discussão da paridade está feita. Aqui a gente não está preocupado com paridade. Aí você está simplesmente fazendo a quebra espontânea de simetria. Dando um exemplo de uma situação, situação onde o mecanismo de Higgs ocorre, tá certo? Bom, então o que nós fizemos foi o seguinte. Na aula passada, nós tínhamos trabalhado esse potencial realizava o caso mais simples de uma simetria local contínua, quebrada espontaneamente. Adotamos essa escolha aqui para estado, para ground state do campo φ e adotamos essa parametrizamos o campo φ dessa maneira, mas mostrando claramente, né, que essa componente aqui é a componente que adquire valor esperado no vácuo, que esse S aqui nós já sabemos de antemão é que vai ser o bóson de Goldstone. E aí o que a gente tentou ver com esse modelo aqui, com essa decomposição aqui, quer dizer, eu estou estudando as flutuações desse campo em torno desse vácuo. Esse aqui é o ground state, essas vão ser as flutuações que serão quantizadas. E aí a gente recolocou isso no nosso lagrangiano de partida e vimos que realmente se confirma aquela nossa expectativa, que o campo de Goldstone, esse cara aqui, eu sei determinar o modo de Goldstone que está dentro do campo φ, e esse modo de Goldstone aqui se acopla justamente com a parte longitudinal do bóson de Gauge. Nós vimos, inclusive, que nós podíamos escrever esse termo aqui dessa maneira, fazendo a integração parcial, né, aí,
DMS, mostrando que o gradiente do modo de Boltzmann se acopla com o campo vetorial, ou o modo de Boltzmann se acopla com a divergência do campo vetorial, que é justamente a parte longitudinal. E na aula passada, nós vimos também que esse lagrangiano que nós mostramos, né, dos nossos cálculos da equação de campo, nós mostramos que esse lagrangiano era singular. A singularidade desse lagrangiano é o fato de que eu não consigo ter uma função de Green, não consigo tirar a função de Green desse problema que está ligada à presença dessa simetria. Então, quando nós quebramos a simetria espontaneamente, aqui no setor, esse setor aqui é o setor que acopla a parte longitudinal, acopla o campo vetorial com o bóson de Boltzmann. E aí nós vimos que tinha essa simetria de calibre aqui. E vimos que desse campo escalar φ sobrava esse campo aqui, que é o modo físico. É aqui que está a partícula de Higgs. Então, esse aqui é o bóson de Higgs, é um escalar neutro, real, né? Parte real, que é real, com essa massa aqui. Então, nós tínhamos visto na aula passada, né, que esse termo aqui, vou apagar isso aqui, a massa do que é o bóson de Higgs, o N2, é menos 2 ψ. Esse ψ aqui é negativo, portanto, isso aqui é uma grandeza positiva. Então, esse parâmetro aqui do potencial de Higgs, o parâmetro que faz, né, que sendo negativo, que é o parâmetro de ordem, que sendo negativo gera a quebra espontânea da simetria, esse parâmetro aqui nada mais é do que a massa do campo de Higgs. Então, esse Q aqui, ele é menos o meio de Nq ao quadrado. Então, esse parâmetro, nós deixamos esse parâmetro sem dizer que ele é um parâmetro de massa. Esse parâmetro, que é o coeficiente do termo quadrático no potencial escalar, ele acaba a gente mostrando que ele acaba sendo ligado diretamente à massa da partícula física de Higgs. Então, esse parâmetro aqui é menos o meio da massa de Higgs. Então, a gente já sabe que esse parâmetro tem uma interpretação bastante clara. E aí a gente então viu que o setor de Boltzmann, o bóson de Boltzmann, ele se descola da partícula de Higgs. Quer dizer, o escalar complexo, ele tem duas componentes reais. Uma componente assume a veste da partícula de Higgs e ela sai sozinha nesse lagrangiano aqui, com essa massa física, a massa perfeita, né, taquiônica, e a parte complexa do campo de Higgs, a parte imaginária do campo escalar, né, quer dizer, o parceiro, né, que está na parte puramente imaginária do campo de Higgs, que é o bóson de Boltzmann, com essa nossa escolha de ground state, nós escolhemos o ground state, nós escolhemos o estado fundamental do campo que, então o que ficou de fora, que é o S, que é a partícula de Boltzmann, e ele se acopla com a parte longitudinal do campo vetorial. Então, o modo de Boltzmann, ele migra para o lagrangiano de Maxwell, para o lagrangiano do campo de Gauge, e a parte real, que é a partícula de Higgs, ela se desacopla, ela fica sozinha, ela se desacopla aqui, ela depois está acoplada com a matéria, como nós vamos ver, mas ela tem uma parte quadrática sozinha. E aí nós vimos na aula passada que esse lagrangiano aqui é invariante sobre essas transformações. E aí, essas transformações aqui, elas vão nos levar a uma discussão de três modos, né, que nós temos de fixar o calibre, que vai ser importante depois quando a gente voltar para a teoria eletrofrágil. Quando a gente voltar para o SO2, por exemplo, agora, por enquanto, né, eu estou fazendo a discussão só no caso abeliano para poder fixar as ideias, mas esses resultados vão ser universais. A gente vai poder depois estender para o caso abeliano também. Então, nós vemos o seguinte: aquele campo que seria o bóson de Boltzmann, seria o campo de Boltzmann, no caso da simetria global, ele aparece agora como um campo, como nós classificamos na aula passada, de um campo compensador. Ele tem uma simetria local em cima dele.
E essa simetria local em cima dele faz simplesmente uma translação desse campo. Então, uma possibilidade da gente fixar o parâmetro de gauge, que é o chamado, a escolha de gauge unitária, né? A escolha de gauge unitária. A escolha do gauge unitário é a escolha que misera aquele campo que seria o bóson de Boltzmann. A escolha do gauge unitário é escolher um alfa tal que o alfa seja S sobre raiz de 2 aqui. Ou seja, eu posso zerar o campo, eu posso fazer uma transformação que me zera o campo S. Ou seja, esse lagrangiano aqui é invariante de gauge. Então esse lagrangiano aqui eu posso escrever com tudo linha. Eu posso substituir o A por A' menos isso e o S por S' menos isso. Né? E aí boto tudo linha aqui. Mas aí esse termo aqui para A e para A' é a mesma coisa. E aí, nesse caso, eu posso matar o S', esse termo desaparece. Esse termo desaparece. E esse termo aqui fica por A'. Né? Então, a gente tem invariância, tem uma maneira de eliminar, de fixar o gauge eliminando esse modo. Então, esse é o chamado gauge unitário, onde o que seria o bóson de Boltzmann desaparece. Então, a característica marcante do gauge unitário é eliminar, por escolha de gauge, o campo correspondente ao bóson de Boltzmann da simetria global. No caso da simetria global, eu teria um bóson de Boltzmann. No caso da simetria local, nessa escolha de gauge ele desaparece. E aí a gente ganha simplesmente um vetor massivo. Então, com essa escolha de gauge, isso aqui desaparece, eu posso eliminar o S. Então eu ganho esse campo aqui, né? Eu ganho aqui o lagrangiano do campo AMI, né? Quer dizer, o lagrangiano do AMI, né? O lagrangiano do setor de gauge. O que é que eu vou colocar aqui? Esse L aqui é o L gauge. Vou colocar aqui, ó. Para indicar que é o lagrangiano que carrega o campo, o setor do lagrangiano que carrega o campo vetorial. Então, com essa escolha de gauge unitário, eu tenho menos 1/4 de F' ao quadrado. E aí aqui eu tenho mais é 2. Então, eu tenho mais 1/2 de 2 é 2V2 a μ ao quadrado. Esse termo aqui, então, faz o papel da massa. Então, quer dizer, a massa do campo vetorial, a massa do bóson vetorial é 2. Então, vamos fazer uma discussão aqui. Então, a gente vê o que esse aqui é o tipo lagrangiano de Procca. Quando a gente do campo de Procca, que é um campo vetorial massivo, a estrutura do lagrangiano de Procca é ser menos 1/4 de F' ao quadrado mais 1/2 de M2 a 2. Isso aqui então faz o papel da massa do campo de Procca ao quadrado. Certo? Então, a gente observa aqui uma relação interessante também. Que quem aparece aqui? A constante de acoplamento de gauge. É a constante de acoplamento de gauge. E quem é o V? V é esse objeto aqui. Vamos abrir essa relação aqui, né? Um pouquinho melhor. Vamos trabalhando com botar gauge unitário. Então, no gauge unitário, a característica do gauge unitário é a eliminação do bóson de Boltzmann. Ou seja, a eliminação, esse campo deixa de ser físico. Ele pode ser zerado, por quê? Porque ele é um campo compensador. Ou seja, eu posso fixar o parâmetro de gauge através desse campo.
Eu escolho esse parâmetro de tal maneira que ele me leve para uma situação onde o S é zero, o S' é zero. Então, eliminar, então, essa é a característica, eliminar o bóson de Goldstone, aquele que seria o bóson de Goldstone. Mas com isso a gente ganha direto essa massa do campo vetorial. Observe que a massa da partícula vetorial, né, ela está ligada aqui. 2 é 2. Mas quem é o V2? O V2 é menos 2π sobre lambda. Mas quem é psi? Nós acabamos de ver que psi é menos o meio da massa do Higgs ao quadrado. Então isso aqui, você vai ficar para nós, menos 4. Então ele envolve a constante de acoplamento de Gauge, o lambda e o psi. Agora, quem é esse psi então? Esse psi é menos o meio da massa do Higgs ao quadrado. Então, menos o meio, menos 4 dá 2. 2 é 2 sobre lambda e a massa do Higgs ao quadrado. A massa do Higgs eu estou chamando massa do Higgs ou massa do psi. Tá? Então, a gente observa que tem uma relação interessante entre as constantes de acoplamento. Essa é a constante de acoplamento de Gauge e essa é a constante de acoplamento do setor de Higgs, o autoacoplamento dos escalares. E aqui a massa de Higgs ao quadrado. Então, essa relação, existe uma relação de massa. A massa do Higgs e a massa do campo vetorial, elas não estão completamente desconectadas, elas estão relacionadas. Por que elas estão relacionadas? Qual é a razão? A razão é que havia uma simetria, essa simetria foi quebrada espontaneamente. Então, apesar da simetria não estar mais presente no Lagrangiano, no fundamental, e no Lagrangiano, depois de eu ter feito a expansão do campo, ela deixa esse resíduo aqui. Então, isso aqui é um resíduo, né, da existência de uma simetria anterior, uma simetria mais primordial, porque ela estabelece uma relação aqui entre essas massas. As massas, então, se a gente tivesse a lembrar do modelo padrão, o que a gente observa, ó, é que quando a simetria é quebrada, quem detona a quebra da simetria é esse V não zero, é esse valor esperado lá. Então a gente vê, como essa constante de acoplamento a gente espera que seja pequena, então a gente vê que essa massa, a massa do campo de Gauge, quem fixa a escala da massa do campo vetorial, quando o bóson vetorial adquire massa, essa escala de massa, na verdade, é a escala de massa da quebra espontânea da simetria. Se eu tirar essa raiz aqui, isso aqui fica a raiz de 2, é V. Quando tem o V, isso fica. Isso. Então, esse V aqui, que assinala a quebra da simetria. Se V for diferente de zero, a simetria está quebrada. Se o V for igual a zero, a simetria é exata, não tem quebra de simetria. Não tem massa para o campo vetorial. E aí o que a gente observa é que a massa do campo vetorial, por exemplo, quando a gente diz que o bóson Z0, o bóson, como nós vamos ver na próxima aula, o Z0, dado mais e menos, tem uma massa na faixa de Z0, 91 GeV, e o W mais, W menos, 80 GeV, esses 90 GeV e esses 80 GeV estão ligados a essa escala. Então, essa escala aqui é a escala da quebra espontânea da simetria. Então, a massa do bóson vetorial ela é sempre da ordem, ela fixa a escala onde houve a quebra da simetria. Então, dessa forma também, a gente vê que as massas estão relacionadas. A massa do Higgs, ela não é tão distante também da massa do campo vetorial. Por quê? Porque esses parâmetros são constantes de acoplamento. A gente espera que as constantes de acoplamento sejam pequenas, né? Posso fazer teoria de perturbação. Então, esse parâmetro aqui pode ser na faixa de 1, na ordem de 1. A ordem de grandeza dele é pequena. Então, a massa do campo de Gauge e a massa do Higgs, elas têm uma escala também próxima. Está tudo fixado aqui no potencial. O que a gente acabou descobrindo é que esse termo do potencial, que é o termo controlador da quebra, né? Esse aqui é sempre positivo. Esse aqui pode ser positivo ou negativo. Quando ele é positivo, o potencial é assim e o mínimo é trivial. Mas quando ele é negativo, o potencial tem uma quebra de simetria. Você tem que escolher o mínimo. Existem vários mínimos e eu escolho um. Então, na situação de quebra, né, esse parâmetro aqui é negativo e está ligado à massa do Higgs dessa forma. Então,
isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É que o parâmetro, então, que fixa a escala, quando a gente fala, tem uma teoria unificada, sei lá, SO5, vamos falar sobre isso na última aula, quando a gente tem uma escala tem uma teoria unificada, a simetria quebrada, a escala da quebra da simetria, ela vai ser sempre fixada por esse termo aqui do potencial de Higgs. O potencial de Higgs vai ter sempre essa forma, qualquer que seja o caso, é um potencial quadrático, quártico, e é o termo quadrático que controla a quebra. E esse termo aqui é que vai determinar a escala. Porque esse psi aqui, no fundo, ele está dando V. E esse V aqui, é esse psi que está dando tanto a massa do Higgs, né? Aqui, a massa do Higgs aqui, ó, quanto a massa do vetor. Tá? Depois eu transformei para cá. Mas, então, aquele parâmetro psi é ele que sai por aí distribuindo as massas. Depois nós vamos ver como é que essa massa aparece no setor fermiônico. Nós já estamos vendo que a massa do Higgs, vou até guardar aqui essa tabelinha, a massa do Higgs, tem hora que eu chamo de MQ ou MH, é a mesma coisa. Talvez a massa do Higgs, tá? A partícula de Higgs, aqui é menos 2 psi. A massa do bóson vetorial, com a quebra da simetria, está lá, é menos 4A2 sobre lambda psi. Depois nós vamos ver como é que ficam as massas fermiônicas. Quando os férmions estão acoplados com o campo de Higgs, como é que fica a massa. Então, essa é a situação do dito calibre unitário, gauge unitário. Tá? Mas essa não é a única escolha de gauge que eu posso fazer. O que significa uma escolha de pode ser chamado de parâmetro de escala? Oi? O psi pode ser Pode, chamado? pode ser. O psi pode ser. É um parâmetro de escala, é um parâmetro de ordem. É um parâmetro de ordem que fica. Ele é parâmetro de ordem por quê? Porque dependendo do valor dele, a simetria é quebrada ou não. Então, ele caracteriza a ordem do sistema. E ele fixa uma escala. Então, ele é um parâmetro de ordem que fixa a escala da simetria. Certo? Nesse sentido que a gente pode, seria a melhor maneira de nos referirmos. Então, essa foi. Pode. Eu acho que eu entendo, eu não apago isso aí. Eu diria que tem 3 momentos. Um, o de 52, três momentos onde você, o escalar se manifestou o guia da física. Em 52, quando dá o... Depois de 59, quando o Nambu pega esse escalar, tentando jogar com os férmions, essa coisinha da massa aí. E agora aqui, quando você realiza realmente uma coisa, antes era mais embutido, vamos dizer assim. E agora foi tudo uma sequência de... Estou perguntando. Não, porque é sequência. E agora você diz, não, agora está vendo esse escalar, está vendo mata, tem parâmetro de escala, tem. Aquela coisa que veio vindo pelo Landau Gisburg, foi para o Nambu, agora aqui se materializa em física de partículas e qual é a modificação? Não, é por aí. Até na escola de verão, nas aulas do nosso governo, a gente vai fazer o tratamento histórico da questão do Higgs. Mas ele começa realmente com o paper do Landau e Gisburg, que introduzem um escalar que não é um escalar elementar. Para o Landau, esse escalar já é um objeto composto, de uma coisa mais fundamental, que é o campo, o campo do elétron. Depois o Salan retoma em 53, faz uma teoria realmente de campos para supercondutividade. E aí tem o Anderson, em 58, que identifica a presença, a ausência do bóson de Goldstein numa situação em que você tem potencial eletromagnético. E aí fica claro que a ausência do campo de Goldstein se dá ao fato da simetria ser local. O eletromagnetismo tem uma simetria local. É por isso que no supercondutor o bóson de Goldstein não aparece. Daí o Nambu, em 59, ele faz realmente uma migração. Ele pega uma teoria, ele faz um modelo de supercondutividade dentro da física de partículas, que é basicamente o que abre as portas para esse modelo de Higgs. Então tá, falando do calibre unitário. O que significa? Essa história é mesmo. Essa história, que para mim é uma história muito complicada. Um escalar que veio, o raciocínio foi sobre um escalar. Assim,
O que nós discutimos aqui nas nossas aulas anteriores é da onde é que o que a gente precisava na teoria podia vir. Nós chegamos à conclusão que podia vir justamente. O que nós precisávamos, né, para fazer a teoria das interações práticas ser compatível com a fenomenologia, já que a gente queria adotar Young Mills. Se a gente quer adotar o procedimento de Young Mills para descrever as interações fracas, então adotamos a simetria S2. A interação fraca, então, ela tem um alcance curto. Eu precisava ter um alcance curto. Para isso, é preciso que o bóson vetorial adquira massa. Então, como é que a gente pode buscar massa para o bóson de gauge vetorial, para o bóson de natureza vetorial? Onde é que eu posso buscar essa massa? Onde é que eu posso buscar massa para os férreos? Então, a ideia é, quero construir uma teoria genuína, uma teoria que tenha poucos parâmetros. Então, eu começo com todos os parâmetros de massa nula. E a massa, ela deve ser gerada pela interação, e não uma massa colocada à mão para cada partícula. Então, a gente temos o setor de férmions, temos o setor de quartos, e a gente precisa atribuir massa. Da onde é que pode vir a massa? Entendeu? A massa também, de um férmion, ela pode vir de um escalar. Então, nós começamos a jogar todas as expectativas, né, em cima de um escalar que poderia trazer para nós as massas. Então, a massa da interação, você diria que é de Goldstone ou é de Higgs? Como? A massa vir de uma interação, você acha que vem de Goldstone nessa escala ou vem de Higgs? Quer dizer, na verdade, vem de Goldstone. Porque, na verdade, a gente vê que quem gera, quer dizer, todo o problema da massa, quem introduz a massa nas nossas discussões... 61 isso, né? Goldstone, 62. O que nós vimos, né, quando a gente fez a nossa discussão geral aqui, é que quando a simetria era local, né, quando a simetria era global, nós tínhamos o delta aqui, lembra disso ali, menos alfa S e o delta S alfa aqui. Essa era a simetria global. E aí nós vimos, se por acaso, na situação de estado fundamental, o Ki não é constante, o S é zero, mas o Ki adquire o valor esperado no vácuo, uma configuração não trivial, quando a gente perturba essa configuração por uma transformação de simetria, a gente passa dessa configuração para uma outra configuração, o delta aqui é zero. Então o Ki não varia, mas o delta S é diferente de zero. O delta S é alfa V. Então eu tenho o bóson de Goldstone. Mas nós observamos que quando a simetria fica local, eu ficava com essa situação aqui. A linha ali é a rima de N alfa. E aí, esse alfa que aparece aqui, está justamente ligado a isso aqui, é o delta S sobre D. Então, o que a gente via aqui? Quando a simetria é local, o bóson de Goldstone, ele deixa de ter uma existência própria e ele migra para a parte longitudinal do campo de gauge. Então, eu diria que o mecanismo fundamental está no bóson de Goldstone, que é o bóson de Goldstone que sai e deixa de ter uma existência própria e ele vai incorporar aquela excitação, que seria o bóson de Goldstone, ela é incorporada pelo campo vetorial que também se propaga. Vem um vetor se propagando e esse vetor vai e engole a ondulação que corresponde ao bóson de Goldstone. Então, na verdade, o coringa todo é o bóson de Goldstone. O mecanismo de Higgs simplesmente é uma transcrição, vamos dizer assim, do teorema de Goldstone do caso global para o caso local. Mas no fundo você poderia falar, é o teorema de Goldstone na situação local. Que aí a gente diz, aparece um fenômeno novo, que é o desaparecimento do bóson de Goldstone e o aparecimento de um bóson vetorial massivo. E aí eu chamo isso de mecanismo de Higgs. Mas na verdade, a essência toda está no Goldstone. E essa coisa de fixação do calibre foi assim interrupto? Pode ser? Não, foi antes. Foi o vídeo, né? Já, na discussão no paper do Salam, de 64, no Physical Review, aquele paper do Salam, Goldstone e Weinberg, eles ali já discutem a questão do gauge. Então, eu quero aqui colocar uma manifestação. Quando você faz uma teoria, o Einstein fez uma teoria, né? Então, o espaço curto, aí o cara tinha espaço curto, né? Então, o que é? Quando tem outras teorias, vieram da invariância da luz, né? 20 anos de teorias. Você sempre tem um caminho para a teoria, né? Um caminho que vai seguindo. Você acha que aí a questão não é espaço curvo, nada. É dar, você vida com escalagem.
Você pegou o escalar em 52 e começou a fazer uma linha de pensamento. Você introduz um escalar numa interação onde ele nunca apareceu, está presente. Se você pegar toda a fenomenologia das interações fracas, pega a fenomenologia das interações fracas desde os anos 30. Olha os decaimentos beta, olha as reações envolvendo o neutrino. Nós não temos nenhuma alusão a nenhum campo escalar. Tudo que tem é campo fermiônico, são férmions, né, os elétrons e neutrinos, né, temos quarks, mas onde é que está esse escalar? E aí a gente percebe que os aspectos físicos dessa interação, eles podem ser remetidos à existência de um escalar. Então talvez a teoria esconda lá no seu interior um escalar. E quais são as características desse escalar? É isso que a gente está colocando. Então a gente cria, nesse sentido, uma teoria baseada em premissas. Quais são os postulados fundamentais, os princípios fundamentais da mecânica clássica, da teoria da relatividade especial? Quais são os princípios fundamentais da mecânica quântica, os postulados lá dos 6 postulados da mecânica quântica, né? E aí a gente pergunta, se eu estou criando uma teoria, a teoria eletrofrágica, qual é o princípio fundamental que está por trás dessa teoria? O princípio fundamental não é o princípio. Eu vou usar o procedimento de Yang-Mills. Então, vou adotar um procedimento teórico que Yang-Mills e Shor e Salam criaram, que é o procedimento das teorias de Gage não abelianas. Vou introduzir a violação da paridade. Isso é um fato experimental. A paridade é violada nas interações fracas. Vou introduzir esse dado. Agora, qual é a premissa que eu vou fazer? Qual é o princípio que eu vou tirar do bolso para poder resolver uma série de problemas? Essa teoria deve incorporar a existência de um setor escalar, que não tem nenhuma, assim, na época, então, né, não tinha nenhuma perspectiva de identificação. Mas então você introduz um setor escalar na tua teoria, e esse setor escalar é que vai praticamente ser o guia de toda a teoria. O que o setor escalar faz? Ele determina o estado fundamental. Todo o vácuo, né, o vácuo eletrofraco é controlado pelo escalar de Higgs. Então, Higgs cria o vácuo, determina um vácuo e determina então a física das flutuações em relação a esse vácuo. Então, se a gente vai ter flutuações quânticas que vão ser interpretadas fisicamente em relação a esse vácuo, quem está fazendo tudo isso é o Higgs. Então, se você está buscando o princípio fundamental da teoria eletrofrágica, eu diria que o princípio fundamental, às vezes o princípio fundamental é onde tem a visão de alguém que percebeu o fundo da interação, aquele fenômeno, né? Como Einstein percebeu que a velocidade da luz é uma velocidade de sinalização, é um absoluto, da mesma forma como a mecânica quântica se impõe no postulado, a interpretação probabilística da função de onda, é você que diz, meu postulado que eu vou entrar é o postulado da existência de um escalar. Então você tira o escalar a partir do nada, você não tem nenhuma fenomenologia que te leve ao escalar. E ele até hoje realmente não apareceu, não foi identificado, mas ele é crucial para que a teoria ganhe sentido. Eu acho que essa é a meditação, né? Porque, vamos dizer, o que é rodado da gente fica escalar, quando prende escalar, né? É Klein-Bord. E daí fica por aí, e Klein-Bord, daí vai passando o dia, e Klein-Bord, os 15 anos primeiros, está cheio de livro. Assim, é por aí. E não tem essa percepção que quando você vai fazer uma teoria, justamente está falando, mecânica quântica, tem uma onda partícula, aí isso é uma teoria, daí depois ali você constrói a velocidade da luz, né? Tira uma teoria, o tempo vai mais devagar, não sei, mas a teoria foi em cima da. E daí vem o seguinte, isso aqui que você está mostrando é uma teoria eletrofrágica, né? Em cima do quê? E é justamente essa coisa do escalar. Então, os escalares, vamos dizer, esse pensamento escalar, esse elemento é o pensamento espaço-puro. Assim. E o nascedor dele, que a gente está perguntando, está falando, essa história do neologismo, por aí, que foi. Que é uma coisa meio maluca isso aqui, não é assim uma coisa assim. Chegar nisso aqui não é tão simples. Assim, no sentido, é mais fácil chegar no MC2 do que nisso aqui. Isso aí levou pelo menos, basicamente, levou 13 anos, né, para ser construído. 13 anos para poder se chegar a algo desse tipo aí. Quer dizer,
claramente, né, a ideia, vamos dizer, geralmente na teoria, não todos os filósofos de ciência não, mas a gente, pela experiência que nós todos temos aí, quando a gente estuda as grandes teorias, a relatividade especial, a relatividade geral, quando a gente estuda a eletromagnetismo, quando a gente estuda a mecânica quântica, a mecânica newtoniana, a mecânica estatística, né, termodinâmica, quando a gente estuda todas essas teorias, são baseadas em leis fundamentais, né, princípios e leis. Na teoria eletrofrágil, eu estou construindo uma teoria, toda lei, toda teoria tem um setor abstrato, que às vezes é o princípio, você não sabe de onde que você tirou aquilo, por que você botou aquele princípio para construir a tua teoria, né? Ação e reação, inércia, que é um princípio tão abstrato, como o princípio da inércia, né? Você bota lá. Na teoria eletrofrágil, você tem o concreto é o campo, a matéria que interage. Então, quartos, elétrons carregados, beleza, você vê o setor de matéria que está interagindo. Aí você entra com uma hipótese de que essa física pode ser descrita por campos de Young-Mills. Já sabe, Young-Mills, aí você incorpora na tua teoria, você pode dizer, não, eu vou descrever o setor de interação fraca sem campo de Young-Mills. Mas você vai, por que eu vou buscar o campo de Young-Mills? Porque o campo de Young-Mills tem um padrão de universalidade, e a teoria de Gauss já mostra. Aí você introduz, então você diz, vou descrever a minha interação fraca, o meu setor de troca a mediação da interação fraca por bósons de Gauge associados a uma simetria SO2, Young-Mills SO2. E depois, a grande sacação é, eu vou resolver os problemas que, ao trazer Young-Mills, eu trago um monte que eu trago, eu resolvo um problema, mas trago outros, que é o problema do alcance da interação, é o problema dos tempos de decaimento, e é o problema das massas também, dos férreos. E aí você fala, eu introduzo um escalar. Então a parte mais abstrata dessa teoria é você sacar que você tem que introduzir um escalar, que esse escalar é que vai ser determinante, ele que vai acertar para você o que é o ground state e o que é a flutuação quântica que você vai interpretar como partícula massiva. Eu acho que esse escalar é que é a grande questão, quer dizer, é o grande postulado, vamos dizer assim, da teoria eletrofrágil. Certo? A questão é interessante como o fio vai se desenrolando, né? Porque eu acho que não é nem um pouco assim trivial esse caminho, não é um caminho trivial. Acho que é um caminho de muitas camadas. Olha, a gente vai continuar pensando nisso na hora que a gente voltar, né? Se o gosto lá sobre isso, tudo é comum só. A segunda fixação de calibre, o que significa a fixação de calibre? A fixação de calibre significa que nós temos uma simetria e que, de uma certa maneira, eu tenho que acertar o parâmetro da transformação em termos dos campos que eu tenho à disposição. Então, por exemplo, uma maneira de eu acertar o calibre foi essa aqui. Eu acerto meu parâmetro alfa pelo campo S. Então, eu uso meu parâmetro S para, em função do S, e zero S'. Então, eu tiro um campo do formalismo, um campo da teoria, usando um calibre. Nós já sabemos do eletromagnetismo que uma maneira de fixar calibre, essa situação aqui, quando eu tenho só o eletromagnetismo de Maxwell, nós temos essa simetria. E aí nós temos esse parâmetro dentro do gradiente. E nós queremos usar, e esse parâmetro está ligado com esse campo, eu posso usar esse parâmetro e esse campo para tirar a parte longitudinal desse campo. Então, uma fixação de calibre que nós usamos tipicamente no eletromagnetismo, né, é pegar o AMI, dmi, e dizer isso aqui é dmi, tirar a divergência daquela equação de transformação. E aqui dá um D'Alembertiano de alfa. E aí aqui nós fixamos o alfa. Nós tomamos um alfa igual a menos 1 sobre gradiente, 1 sobre D'Alembertiano, que é a função de grego, D'Alembertiano, dmi a mi. Então, fazendo isso, nós sabemos que nós podemos trabalhar com dmi a mi igual a zero. Então, nós trabalhamos com dmi a mi igual a zero. Então, a gente joga fora, por exemplo, esse termo aqui. Aqui a parte é totalmente projeta. Então, eu posso jogar fora esse termo aqui e aí eu termino, né, com essa situação aqui, com esse campo de Gauge massivo
e esse escalar sobrando aqui. Isso aqui é uma fixação de calibre. Então eu poderia fixar o calibre usando só o campo A. Eu usei só o campo S. Agora eu poderia usar só o campo A. Então eu estaria trabalhando aqui usando o gauge de Lorentz. Nós já conhecemos, né? Tá? Eletrodinâmica, esse gauge aqui. Mas tem uma outra maneira também que eu ainda posso fixar o calibre, que é a seguinte: esse campo S está misturado com esse campo AMI aqui. Então a gente tem uma outra maneira ainda de determinar o calibre, que é esse calibre que é possível também, não é muito usado. O calibre que a gente vai usar basicamente nas teorias de quebra de simetria é aquele calibre unitário. O calibre unitário é muito usado por quem faz fenomenologia. Quando você vai fazer realmente os cálculos, para calcular as grandezas físicas na teoria eletrofrágil, calcular as contribuições para os espalhamentos, ou para as seções de choque, para os decaimentos, é interessante trabalhar no gauge unitário, porque ele te tira do tratamento, te tira da teoria, aquela partícula, aquele campo que realmente é supérfluo, que é o campo S. Nós precisávamos, como vocês viram, quer dizer, a gente estou discutindo aqui com o Dória, para resolver alguns dos problemas da teoria eletrofrágil, eu preciso introduzir o Higgs. Mas o Higgs ele é complexo, então ele traz dois campos escalares reais dentro dele. Eu só preciso de um. O outro é supérfluo. Eu preciso do Higgs complexo. Eu preciso do Higgs complexo por causa da simetria 1. Então, nós vemos que ter uma simetria contínua, eu precisava de dois escalares reais, usando SO2 ou transcrevendo para o 1. Então, eu preciso de dois escalares reais, mas só um deles acaba sendo decisivo, que é o que o S é supérfluo, tanto é que eu posso jogar ele fora por uma escolha de calibre. Então, no mecanismo de Higgs acontece isso, algum campo sobra. Eu preciso de escalares, mas não de todo o setor de escalares. Eu posso jogar fora o setor de Boltzmann por uma escolha de calibre. Então, a outra escolha de calibre, então, no gauge unitário, isso fica mais simples. Por quê? Porque eu jogo fora todo o setor de escalares que realmente eu não preciso. Eu só fico com o setor de escalares que corresponde às partículas de Higgs. E, claro, na teoria eletrofrágil, a gente vai ver, eu só fico com o Higgs. Então, a teoria eletrofrágil ela tem Higgs, mas eu posso estender a teoria eletrofrágil. Eu posso, por exemplo, buscar a supersimetria na teoria eletrofrágil. Aí já me traz mais Higgs. Então, eu não tenho só um campo de Higgs. Nesse modelo que nós estamos estudando, desse exemplo mais acadêmico, eu tenho só uma partícula de Higgs, que é essa. Mas numa situação mais geral, eu posso ter outras partículas de Higgs. Eu posso ter outros Higgs e outros Boltzmann. O que eu jogo fora no gauge unitário é o setor de Boltzmann, que é o setor supérfluo. Então, o gauge unitário ele simplifica por isso, que eu jogo fora aquilo de que eu não preciso. Mas, se eu quiser fazer um estudo mais aprofundado de propriedades mais fundamentais da teoria, eu vou trabalhar então com outro gauge que é o chamado gauge RX, que é o gauge todo o gauge que nós vamos colocar aqui. O que é esse gauge? Então, para mim, a resistência do Higgs é o problema quando começa, sabe assim, tem poucas tipos de universalidade do método que ele tinha. É uma coisa meio opinião. Não entendo isso aí. É porque depois a coisa começa a se estender muito, né? Porque quando você trabalha com mulher, é um pouco princípio, só que tudo vem com inércia e tal. Então, aquele princípio ele dita tudo. Agora, quando você começa a botar parafuso, assim, não é legal, assim, no sentido mais nesse sentido, né? A crítica que a gente vai fazer depois aqui é a crítica, dos escalares. O que significa realmente você trabalhar com escalares fundamentais? Esse que é o grande problema. O que seria, na verdade, os objetos mais fundamentais? Poderiam ser escalares, ou eu teria férreas, de acordo com o grupo de Lorentz. Não devia ter só um Higgs. Oi? Só um Higgs. Entendi. Só com um Higgs da massa. O problema é esse, às vezes, mas o Higgs, às vezes, ele consegue resolver.
Nesse caso, um Higgs resolve, mas às vezes em certas situações, onde eu tenho grupos maiores, eu não consigo resolver a situação com um Higgs só. Essa aqui é a questão. Às vezes um Higgs só não é suficiente. Bom, vamos lá. O que significa esse gate? Esse gate significa o seguinte: qual é o papel desse gate? Esse termo aqui já está marcando para nós a existência de um escalar no físico. Então, o que a gente pode fazer nesse gate é eliminar a presença desse termo aqui. Já que esse termo aqui é um escalar no físico, no gate unitário eu elimino ele, no gate de Toff, a ideia de Toff não é jogar fora completamente o escalar S, é manter o escalar S, mas jogar fora esse termo aqui. Então, o gate de Toff, a ideia dele seria a seguinte: nós escolhemos essa condição aqui. A gente escolheu, normalmente, quando a gente introduz o parâmetro de fixação do gate, nós fazemos isso aqui. Nós, o gate, vamos colocar assim, gate, esse aqui é o gate de Lorentz, é o gate típico da eletrodinâmica, o gate de Lorentz da eletrodinâmica. Generaliza esse gate aqui. O que a gente faz na eletrodinâmica? A gente sabe que a gente introduz esse gate fixo, né? Quando a gente introduz esse gate fixo, a gente sabe que no Lagrangiano, o que a gente faz é introduzir esse termo aqui. O Lagrangiano de Lorentz, de Maxwell, é esse aqui. Quando nós fixamos esse gate, esse Lagrangiano, que dá essa equação de campo para nós, dmi, de dmi a mi, menos dmi a mi, igual a zero. Isso aqui é a equação dmi f mi igual a zero. É a lei de Gauss da eletrodinâmica no vácuo. Então, essa equação de campo decorre desse Lagrangiano. Quando eu fixo dmi a mi igual a zero, eu estou matando esse termo aqui. Esse dmi entra aqui, comuta com essa derivada, dá dmi a mi igual a zero. Então, quando eu fixo o gate, né, então, quer dizer, quando eu imponho daqui para cá, imponho a minha escolha de gate, o dmi a mi igual a zero, o que eu ganho é essa equação aqui, da Lambertiano de a mi igual a zero. Então, eu, fixando o calibre, essa equação de campo me leva a essa. Mas como é que eu fixo o calibre? Isso eu fixei o calibre na equação de campo, não no Lagrangiano. Como é que eu fixo o calibre no Lagrangiano? Como é que eu trago essa condição aqui para cá, de tal maneira que essa condição sendo colocada aqui me leve a essa equação de campo? Então, a gente sabe que para essa equação de campo aqui, para eu obter essa equação de campo sem esse termo, basicamente o que nós fazemos é introduzir esse termo de fixação de calibre aqui. Introduz um termo, um parâmetro alfa, que depois eu vou escolher como eu quiser, mas basicamente é isso aqui. A condição de calibre no Lagrangiano, né, fica dessa forma, na ação. No Lagrangiano, na ação. Então, a condição de calibre, que é dmi a mi igual a zero, na equação de campo, no Lagrangiano, larga um zero, dmi a mi. Eu trago dmi a mi ao quadrado e aí, incorporando esse termo aqui junto com esse termo, a gente vai ver como é que ficam as equações de campo. Eu estou fazendo isso, porque daqui a pouco vai ficar simples para a gente entender qual é a ideia do gate de Toff. Então, eu estou refazendo aqui só o gate fixo de Lorentz da eletrodinâmica para poder tornar isso aqui mais claro. Então, o que eu faço aqui? Esse termo aqui nós já sabemos como tratar. Esse termo aqui, tá? F mi, nós integramos por parte, né? Esse termo aqui acaba escrevendo dessa forma. Ele vai dar dmi a nível daí ao quadrado. Então vai dar um termo, ele vai dar um fator 2, então você vai ficar 1 meio, e vai ter um fator 2 que vem do quadrado disso, e vai ter um sinal menos que vem das integrações por parte. Então esse termo aqui, ele acaba dando para nós isso aqui, a mi da Lambertiano, eta mi, menos dmi a mi. Isso é esse termo. Trabalhando na equação de campo, no Lagrangiano, só elevando esse quadrado e fazendo integrações por partes. E eu vou fazer a mesma coisa com esse termo. Esse termo aqui é dmi a mi, dmi a mi. O que eu vou fazer? Vou fazer integração por partes. Então esse termo aqui,
não vai gerar fator 2 nenhum, porque isso aqui é dmi ali menos dmi ali ao quadrado, então vai vir um fator 2. Aqui não tem, isso aqui não tem dois termos, é um termo só, elevado ao quadrado. Então esse termo aqui, no máximo, ele fica assim, menos 1 sobre 2α ami dmi ami. É como fica esse termo. Então, comparando esse termo, ó, esse aqui é o operador que fica entre o ami e o ani, e esse aqui é o operador que fica entre o ami e o ani. Estou colocando tudo isso junto no Lagrangiano e fazendo o princípio variacional, que eu posso variar em relação a ami, então nós vamos ganhar que a equação de campo é essa aqui. Vai ter o princípio variacional, então vai ter um fator 2 que vai cancelar, nós vamos ganhar essa equação aqui, ó, D'Alembertiano, FMI, menos dmi ani, é o que vem do primeiro termo. E aí, fazendo a variação também aqui, eu vou produzir um fator 2, e aí vai ficar menos 1 sobre alfa, dmi ani. Igual assim. Então, a equação de campo fica assim. Então, a gente acaba colocando essa equação nesse modo. D'Alembertiano, ami. Aí a questão que eu posso juntar nesse modo, menos 1 mais 1 sobre alfa, dmi ani. Então, por exemplo, se eu fizer alfa igual a menos 1, eu ganho da equação anterior. Eu ganho D'Alembertiano de A igual a 0. Então, com alfa igual a menos 1, nós ganhamos D'Alembertiano de A igual a 0, que é a equação que nós tínhamos. Mas eu ainda posso ganhar, quer dizer, eu deixo esse parâmetro alfa porque eu posso ter uma família de soluções mais gerais. Se o alfa for diferente de menos 1, eu tenho ainda uma equação que não é trivial. Mas para alfa igual a menos 1, eu ganho exatamente essa condição. Então, essa é a maneira como nós introduzimos o gate fixing no Lagrangiano. A gente basicamente introduz o dmi ami ao quadrado e bota aqui um parâmetro alfa que vai regular o gate que eu quero. Se eu escolher exatamente o gate de Toft, o gate de Lorentz, eu faço alfa igual a menos 1, e eu ganho essa condição. Eu poderia fazer, por exemplo, alfa igual a infinito. Esse termo aqui dá 0. E aí eu ganharia essa condição aqui. Ganharia parte das vezes. Então, é a discussão do gate do calibre, da escolha do calibre na eletrodinâmica tradicional. Agora, o gate Toft, então, o papel dele é eliminar esse termo quadrado, esse termo misto aqui. Esse termo, ou seja, esse termo está aqui. Então, ele tem dmi ami aqui. E eu sei que eu tenho que introduzir um calibre, eu posso introduzir um calibre que seja dmi ami ao quadrado. Então, a ideia desse gate de Toft, vamos dizer assim, o Lagrangiano, de gate fixing, de Toft, é introduzir a mesma história, introduzir o parâmetro 1 sobre 2α, e aqui eu faço o seguinte, eu coloco dmi ami, vai aparecer ao quadrado, claro, e aí eu coloco aqui o termo que vai cancelar aquele termo. Então eu vou colocar aqui o termo que vai ter assim, ele vai ter 2, vai ter raiz de 2, vou colocar assim, V, S, vou levar ao quadrado, vou gerar, aí eu vou comprar um termo aqui que vai ser 2, que vai cancelar. Observe, você introduz esse termo aqui. Você introduz esse termo, ou seja, eu estou dizendo o seguinte, eu vou colocar essa condição, dmi ami
quando o termo, a gente aprendeu o seguinte, quando o termo de fixação de calibre, no lagrangiano, ele aparece ao quadrado. A nível de equação de campo, ele é esse objeto aqui sem um quadrado. Eu estou impondo, na verdade, isso aqui, ó. A mi mais raiz de 2 alfa é ds igual a zero. É isso que eu estou dizendo. O que significa isso aí? Isso aí significa o seguinte, se eu pegar essa equação aqui, tirar, no fundo eu estou pegando essa equação aqui, ó, dmi a mi, e vou somar com raiz de 2, alfa, vou somar com raiz de 2, aqui tem esse dmi, tá certo, esse alfa aqui, tá certo, raiz de 2, alfa, tá aqui, esse alfa, S. Vou ter que multiplicar isso aqui por alfa, exatamente, aí eu vou ter esse termo aqui. Então eu vou gerar uma equação, impor que isso aqui é zero, significa que eu vou resolver, eu vou conseguir fixar alfa em termos dos campos S e AMI. Eu posso fixar alfa só em função de AMI ou só em função de S. No gauge de Toff eu fixo em função dos dois. Ou seja, eu escolho colocar esse termo ao quadrado, porque se eu jogo esse termo lagrangiano, o que vai acontecer? Vai aparecer o termo anterior da eletrodinâmica. 1 sobre 2 alfa, dmi a mi ao quadrado. Aí vai aparecer o termo do misto agora. Que vai pegar esse 2, vai cancelar com esse 2. Esse alfa com esse alfa. Então vai produzir um termo que vai ser mais raiz de 2. E cara, não tá certo. Alfa cancelou. Raiz de 2, EV, S, dmi a mi. E vai aparecer, claro, o termo extra, que vai ser mais, esse raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2, que vai cancelar com aquele 2, aqui vai ter um alfa 2, que vai cancelar com aquele alfa sobrando um alfa aqui em cima, é 2, E2, S2. O que vai acontecer? Esse termo aqui vai cancelar exatamente aquele termo misto. Aí eu vou ter isso aqui, cancelando isso aqui. E aí eu vou ter dois termos desacoplados. Eu vou ter um termo só para o F, menos o quarto de F mini ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais esse termo, que é o gauge, que é exatamente a reprodução do lagrangiano de Maxwell, com a fixação do calibre, e vou ter um termo, mais esse termo aqui, eu vou desacoplar, eu vou quebrar, eu vou tirar esse mixing entre S e AMI, eu vou ter uma parte só para o AMI, que envolve esse termo e esse termo, e uma parte só para o S, que envolve esse termo e esse termo. Então a ideia do calibre de Toff, sempre que houver uma teoria com quebra espontânea, uma teoria local, com quebra espontânea da simetria, vai sempre, isso é geral, isso é independente do modelo, como nós já explicamos. O bóson de Goldstone, ele sempre se incorpora com o campo vetorial, com uma parte longitudinal do campo vetorial. Então aquele termo é universal. Sempre teoria de gauge com quebra espontânea da simetria, vai aparecer no mixing do Goldstone com a parte longitudinal do campo vetorial. E aí eu posso sempre eliminar isso usando essa escolha de gauge proposta aqui por todo. Então essa escolha de gauge aqui, ela... Só que tem uma coisinha, a minha anotação está sendo muito ruim, porque aquele alfa de x lá é o parâmetro de transformação de gauge. Esse alfa que eu estou colocando aqui é um mero parâmetro do Lagrangiano. Eu poderia ter o tempo todo na elétrica chamado de beta. Não confundo, eu peço desculpas aí. Esse alfa que está aparecendo sempre nos gauges fixos é um parâmetro fixo, constante. Não tem nada a ver com esse parâmetro de alfa de x que está aqui, não. É uma mera coincidência de notação, perdão. Mas vocês já são grandes o suficiente para saber do que eu estou falando, então não vou me preocupar. Então, o que a gente faz no gauge de Toff é eliminar esse mix. E o papel do gauge de Toff é eliminar o termo de mix